Coloca a mão no seu coração. Jesus, muito obrigada por essa noite, Senhor, que o Senhor nos atraiu até aqui, Jesus. Muito obrigada, Jesus, porque foi o Espírito Santo que nos conduziu até esse lugar, Jesus. Obrigada, Jesus, por despertar essa vontade, esse desejo, Jesus, de sermos transformados pelo Senhor. Pai, Jesus, que essa mensagem que o Senhor quer trazer para a igreja nessa noite, Pai, Jesus, que eu não venha atrapalhar nada daquilo que o Senhor quer falar à sua igreja, Pai. Jesus, que eu só facilite a sua mensagem a cada coração aqui, Pai. Assim como o Senhor falou ao meu, Pai, que cada coração aqui seja alcançado pelo Senhor. Pai, abre a nossa mente, nos dá entendimento, Pai. Que o Espírito Santo venha nos dando sabedoria, Pai, para compreender tudo aquilo que o Senhor quer trazer para cada um de nós, Pai. E que em todo o tempo, Pai, nós consigamos continuar te adorando, continuar te engrandecendo, Pai. Porque foi para isso que nós viemos aqui. É para isso que nós existimos, Pai. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de poder te adorar com os nossos dízimos, com a nossa oferta, com o nosso louvor e melhor do que isso, com a nossa gratidão, Pai. Muito obrigada, Pai, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. E aí? Tudo bem? Aleluia. Nós ouvimos na semana passada que o reino dos céus é feito de paz, justiça e alegria. Paz nos processos, justiça nos relacionamentos e alegria na jornada. E isso é lindo de se ouvir. É lindo quando o mineiro fala. É muito lindo quando a gente fala. O reino de Deus é feito de paz, justiça e alegria. Só que nós não podemos só falar, nós não podemos só escutar, nós precisamos viver isso. Amém? E tem dias que, não sei com vocês, mas tem dias que é difícil de ouvir. Tem dias que é difícil de viver isso. Queria que você olhasse para o seu irmão do lado, eu amo fazer isso quando eu estou aqui. Então, olha para o seu irmão, você está feliz? Porque às vezes a pessoa que está aqui, né, fala, olha o seu irmão do lado e pergunta se você está feliz. Ou então a gente chega aqui e fala, e aí, vocês estão felizes? E aí você não está feliz, mas vai tão no automático que você fala, ai, estou feliz, mas você não está feliz. Então vamos ser verdadeiros, gente, porque tem dia que a gente não está feliz. A gente tem a felicidade dentro de nós, mas a gente não está bem. Então é melhor a gente falar a verdade, olha, eu não estou, mas eu vou ficar. E aí o sorriso do irmão que está do seu lado, o cutucão do irmão que está do seu lado, vai te fazer ficar feliz. E você vai sair daqui mais feliz do que você entrou, amém? Então, se você não estiver muito feliz aí, já avisa para o seu irmão do lado. Olha, eu não estou tanto, mas eu vou ficar, amém? E aí, falando nessa alegria, nessa felicidade, na terça-feira, eu estava lá no meu GC. Quem aqui participa de GC, gente? Levanta a mão. Aleluia. Mas tem muita gente que não participa de GC aqui. Levanta de novo. Não estou acreditando. Meu Deus. Gente, o GC é o nosso grupo de crescimento. E se você não faz parte, você ainda não conhece a Poema. Porque a essência da Poema é lá no GC que você vai conhecer. Lá que você vai entender quando a gente fala que a gente é família. É no GC que você vai conhecer. Então, se você ainda não faz parte de um GC, vai aparecer um telefone aqui, um WhatsApp. E aí você vai falar com a nossa assistente virtual. E ela vai te responder e vai te direcionar um GC mais perto da sua casa. Mas não fica sem participar de um GC, porque senão você só vem aqui na igreja e você não conhece a essência da Poema. Você precisa participar de um GC. A nossa assistente virtual é muito eficiente e ela vai te direcionar para um GC assim que você entrar em contato com ela. Colocaram? Ah,
Coloca aí mais pouquinho, gente, até o povo anotar. Então, mas aí eu estava lá no meu GC na terça-feira lá, e a gente conversando sobre a mensagem de domingo, e aí teve um casal que estava compartilhando lá no meu GC, e aí a esposa falou assim, então, porque essa paz nos processos, né, a gente, até ontem, a gente estava vivendo isso, e a gente sentiu mesmo, a gente estava compartilhando, e a gente estava vivendo essa paz nos processos. Só que hoje de manhã a gente já se perdeu. Hoje a gente já não estava ali encontrando alegria na jornada, não estava sentindo essa paz nos processos que a gente estava vivendo, não. E eu fiquei assim, né, de braço cruzado, e falei, nossa, que bom que vocês viveram até ontem. Porque no domingo eu não estava sentindo essa justiça nos relacionamentos. A verdade é que é importante que nós vivamos isso. Mas nem todos os dias a gente vive isso. E aí eu pude compartilhar que no domingo eu não estava sentindo essa justiça nos relacionamentos. E a verdade é que quanto mais a gente conhece do Senhor, quanto mais a gente estuda da palavra, mais a gente vê o quanto dele ainda nos falta. Então, à medida que você vai conhecendo Jesus, você vai vendo que falta muito dele dentro de você. Acontece comigo. E aqui a gente sempre fala da importância da gente conhecer a Deus, a importância da gente meditar na palavra, a importância de nos relacionarmos com Ele. Só que mais importante do que conhecer a palavra, e eu não estou falando que não é importante, mas mais importante do que conhecer é o quanto daquilo que a gente já conhece que a gente vive. Quais são as partes que nós já lemos, que nós já conhecemos e que nós conseguimos aplicar ela na nossa vida? E olha que, com certeza, assim como eu tenho certeza que você tem se esforçado para viver cada vez mais aquilo que está na palavra de Deus. Mas o que acontece com frequência é que é uma briga constante entre a alma e o espírito. É uma briga constante que a gente vive. E como está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 12, na parte B, fala assim: dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. Gente, nós não vencemos nenhuma batalha nas nossas vidas apenas pelo conhecimento. Nós só conseguimos vencer qualquer batalha nas nossas vidas pela graça do Senhor que nos alcança todos os dias. Amém? Todos os dias essa graça nos alcança. Domingo eu não estava bem, mas na segunda as misericórdias se renovaram sobre a minha vida. E aí, glória a Deus, a graça do Senhor me alcançou. E a graça do Senhor te alcançou porque você está aqui. E você não veio porque você quis. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe. Então, todos os dias a graça do Senhor nos alcança. Amém? E lá em Lucas 7, tem uma história conhecida. A gente já ouviu muito a história da mulher do perfume. E o que fala lá no capítulo 7 de Lucas? Fala que Jesus foi convidado para um jantar na casa de um fariseu. E aí tinha uma mulher que ela era conhecida lá como pecadora. E quando essa mulher ficou sabendo que Jesus estava jantando na casa do fariseu, ela foi lá na casa dela, pegou o vidro de perfume que ela tinha e baixou lá na casa do fariseu. E quando ela chegou lá, que ela viu Jesus, logo o que ela fez? Ela se prostrou nos pés de Jesus, lavou, a Bíblia diz que ela lavou os pés dele com as lágrimas dela, enxugou os pés dele com o cabelo dela, beijou os pés dele e ungiu os pés dele com o perfume dela. E aí,
Acredito que todo mundo ficou olhando, o fariseu olhou e pensou: se esse homem fosse profeta mesmo, ele ia saber quem que é essa mulher que está tocando no pé dele. E como Jesus é onisciente, ele sabe tudo que você pensa, viu? Ele sabia o que o fariseu tinha pensado. E ele respondeu, ele disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Então disse: dize, mestre. Aí ele falou assim: 2 homens deviam a um certo credor. Um devia 50 denários e outro devia 500 denários. Só que nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar. Então o que esse senhor fez? Perdoou a dívida dos 2 credores. E agora eu te pergunto: qual deles ama mais o seu senhor? Aí Simão respondeu: suponho que seja a quem foi perdoada a dívida maior. E aí Jesus disse: você julgou bem. Aquele que muito foi perdoado, muito ama. Isso não é só uma letra da música do Vilas Boas, não, gente. Aquele que muito foi perdoado, muito ama. Só que o que acontece? Muitas vezes, nós estamos perdidos nas nossas próprias justiças, né? A gente está aqui todo domingo, crente bonitinho, cristão, está no GC, participa, serve na igreja. E muitas vezes nós, perdidos nas nossas próprias justiças, em todas as coisas que nós acertamos, em todas as coisas que nós nos sentimos aprovados, o que acontece? Menos noção da graça de Deus nós temos. Então, quanto menos noção nós temos, menos noção nós temos do quanto nós dependemos do Senhor. Então, à medida que a gente se sente aprovado, à medida que a gente se sente justo, menos noção da graça de Deus a gente tem. Então, em comparação com aquela mulher que era conhecida como pecadora, aquele fariseu já se sentia melhor do que ela. Então, menos noção da graça ele tinha. Então, a atitude dela de honra com Jesus foi maior do que a que ele estava tendo, porque ela tinha noção da graça de Deus sobre a vida dela. E a verdade que nós precisamos saber é que nós não podemos fazer nada se não for o Senhor. Por nós mesmos, não tem nada que a gente faça certo, não tem nada que a gente pensa certo, não tem nada que a gente faz porque a gente é honesto. Não, é a graça de Deus nas nossas vidas todos os dias, porque muitas vezes até fazendo aquilo que é certo, a nossa intenção está errada. Então, se não for a graça de Deus nas nossas vidas, não vale de nada. Em Jeremias 10, 23, está escrito assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Então, nem quando a gente acha que a gente está caminhando certo, não cabe a gente determinar os nossos passos. Em Provérbios 16, 9, fala assim: o coração do homem traça o seu próprio caminho, mas o Senhor que lhe dirige os passos. Então é importante sim a gente traçar, mas mais importante do que traçar os nossos caminhos, os nossos planos, é entender que é o Senhor que dirige os nossos passos. E o Leandro sempre fala, é melhor ouvir a Deus do que ter um bom plano. Obrigado, Gustavo. É melhor ouvir a Deus do que ter um bom plano. E isso é uma verdade, porque às vezes a gente tem um plano magnífico para as nossas vidas. Mas ouvir a Deus é melhor. Estar no centro da vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. E aí, voltando a falar de alegria, nós precisamos entender que essa alegria lá, né?
a alegria que nós precisamos encontrar, ela não vai vir só quando o Senhor fizer algo por nós, porque o mais importante Ele já fez. O mais importante, a maior prova de amor, Ele já fez por mim e por você. Ele entregou o Filho dele por nós. Então, Ele não precisa fazer nada, mas Ele ainda faz, e as misericórdias dEle ainda se renovam sobre as nossas vidas, e Ele nos atrai todos os dias, e Ele nos constrange com o amor dEle, com o cuidado dEle em todas as situações. Mas a nossa verdadeira alegria, ela vem quando Ele estabelece o reino de Deus dentro de nós. Então, essa paz nos processos é primeiro dentro de mim. Essa justiça nos relacionamentos não depende do outro ser justo, ela precisa estar dentro de mim em primeiro lugar. E a alegria na jornada não pode ser diante das circunstâncias. A alegria na jornada não pode ser baseado quando tudo está bem, não. Essa alegria na jornada precisa estar dentro de mim e de você todos os dias, independente das circunstâncias. E isso acontece quando acontece uma mudança dentro de nós. Em Romanos 12, no capítulo 12, no versículo 1, fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que isso significa? Ele está pedindo, rogo. É mais do que pedir, por favor, gente. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o seu corpo como sacrifício vivo. Vai custar, vai precisar renunciar, vai precisar deixar suas vontades de lado, vai ter que deixar o bom plano, aquele caminho perfeito que você tinha traçado, vai ter que deixar de lado para viver aquilo que o Senhor quer. E apresentar isso, que muitas vezes vai custar noite de sono, vai custar dor, vai custar sacrifício do corpo, vai custar dinheiro, vai custar desgaste físico. É sacrifício vivo, santo e agradável. E esse é o nosso culto racional. Ou seja, nós precisamos dedicar tudo que diz respeito a nós, tudo que diz respeito a mim, tudo que está relacionado ao meu prazer, às minhas vontades, ao meu interesse, ao meu eu, é dedicar tudo isso a Deus como sacrifício vivo, ou seja, nós dedicados a Ele como sacrifício vivo. E a Bíblia diz que esse é o nosso culto racional. Não é na emoção, gente. É racional, esse é o nosso culto inteligente. Então, muitas vezes, as suas emoções não querem fazer, mas é o que tem que fazer. Então, tem que fazer? Não tem escolha. É racional, não é na emoção. E isso fala de que adorar a Deus na nossa mente, do nosso coração e nas nossas emoções. Até quando as nossas emoções não querem ser servida como sacrifício vivo. Em Colossenses 3, queria que vocês acompanhassem comigo, no capítulo 3, no versículo 1. O que acontece? Quando a gente conhece Jesus, e tem gente que teve o privilégio, né, de nascer num berço evangélico. Então, conhece Jesus desde quando nasceu. Existem pessoas que não. Mas mesmo aquelas que conheceram Jesus lá no ventre da sua mãe, a gente fala que é interessante porque tem um momento que você realmente tem um encontro com Jesus. Às vezes você viveu a sua infância toda na igreja, mas você não tinha noção do que era uma vida com Deus.
O que é realmente caminhar com Jesus? O que é realmente o reino de Deus? O que é essa alegria, essa paz nos processos? O que é essa justiça nos relacionamentos? O que é essa alegria na jornada? E às vezes você se deparou com isso na sua adolescência, às vezes foi agora que você já é maduro. Não velho, maduro, né, gente? Maduro. E quando você se depara nesse momento que você entende que caminhar com Jesus é diferente do que viver a vida na good vibes, não é tão assim? Você fala, então, não pode ser do mesmo jeito. Se você acabou de conhecer Jesus agora, e você já percebe que algo está diferente dentro de você. Mas você já consegue compreender também que você precisa mudar alguma coisa. Que você não pode ter os mesmos hábitos. Você conheceu Jesus. Você recebeu uma nova vida. Tudo aquilo que era o seu sobrenome no passado, hoje não é mais. É uma nova vida com Jesus. Então, os velhos hábitos precisam ser deixados para trás. Tem que ser uma nova vida. E lá em Colossenses 3 fala, instruções para uma nova vida. Vamos ler. E no versículo 1 fala assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo Jesus, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, cobiça, e a cobiça que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revestiram do novo, nova vida, e aqui fala, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cito, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vamos para o 14. Acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Então, aqui tem todas as instruções para a gente viver essa nova vida. Então, existem coisas que a gente fazia, né? Fazia. Gente, pensa na sua vida antes de conhecer a Deus. Pensa na sua vida agora. Qual que é a diferença? Tem que ter uma diferença, hein? Tem que ter, né? Espero que tenha. Então, aquilo que a gente fazia, ou aquilo que a gente fez até ali na porta da igreja, né? Até hoje, 7 horas, não é compatível com a nossa nova vida em Cristo. Precisa ser diferente. Não pode ser só de falar, tem que ser de viver uma nova vida. Então, fala de abandonar tudo aquilo que pertencia à nossa antiga natureza e viver as coisas novas. Será que nós já conseguimos fazer morrer tudo aquilo que pertencia à nossa antiga natureza? Tudo aquilo que eu falei ali, que pertencia à nossa antiga natureza, será que nós já abandonamos isso? Será que
acabou, nada daquilo faz parte da nossa vida hoje? Qual que tem sido o nosso comportamento diante das situações ordinárias que nós temos vivido lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, lá na nossa vida? Como tem sido o nosso comportamento? Ira, indignação, raiva, maledicência, a gente senta e fala mal dos outros? Eu tenho tido paz nos meus processos, lá na minha casa, quando vem uma dificuldade? Como que tem sido o meu... Fugiu a palavra, gente. Como tem sido a minha reação diante das adversidades? Eu encontro justiça nos meus relacionamentos? E aí, gente, um ponto. O reino de Deus é paz, justiça. Justiça nos relacionamentos. Não é a minha justiça. Não é a sua justiça. É a justiça de Deus nos nossos relacionamentos. Porque muitas vezes nós temos buscado a nossa justiça nos nossos relacionamentos. E aí a gente vai para o Mateus 6,6, a gente vai lá para o nosso quartinho, a gente encosta Jesus na parede e a gente fala: puxa, Jesus, já estou caminhando com você, já renunciei isso, já renunciei aquilo, sirvo todo domingo, estou lá, tenho GC, já deixei um monte de coisa e... Como assim? E a justiça nesse relacionamento? Mas o reino de Deus fala da justiça de Deus. Não é a sua, não é no seu tempo, não é aquilo que você acha que é certo, não é do seu jeito. É a justiça de Deus. Eu tenho confiado no Senhor enquanto eu espero. Porque confiança fala de algo que não aconteceu. Enquanto nós estamos esperando por algo no Senhor, nós temos confiado nele? Só que quando a palavra de Deus habita no nosso coração, quando a palavra de Deus está aqui, impressa na nossa mente, ela nos dá a percepção de enxergar aquilo que está desalinhado na nossa vida, aquilo que não condiz com uma nova vida em Cristo. Então, às vezes, você até faz. Às vezes, você até tem uma atitude diferente daquela da nova vida, baseado na sua justiça. Só que logo o Espírito Santo suspira com gemidos inexprimíveis. E ele te dá consciência de tipo, não é assim, não é do seu jeito, não é a sua justiça, não é no seu tempo. E ele nos dá sabedoria, ele nos dá inteligência. Para quê? Para mudar os nossos pensamentos. E para andar, sim, de acordo com a nova vida que Jesus nos propõe a viver. Amém? Jesus não morreu à toa, não, gente. Ele morreu, ele se entregou para que nós tenhamos uma nova vida. E nós precisamos viver essa nova vida. Não importa quantas coisas ruins já aconteceu com você na sua vida, e você pode ter um pergaminho para me contar de quantas provas, quantas coisas você já passou na sua vida, independente do que você já passou. Você concorda comigo que Deus está trabalhando na sua vida até quando você não vê? Amém? Vocês concordam, gente? Cheio desanimado aí. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós temos consciência, se eu sentar com qualquer um de vocês aqui, eu tenho certeza que vocês têm várias histórias, vocês têm várias lembranças de coisas que Jesus já fez na sua vida, que através do seu próprio braço, que através do seu próprio esforço, você não conseguiria fazer, mas você sabe que foi Jesus que fez na sua vida. Eu tenho certeza que você tem muita coisa para compartilhar.
Só que lembra dessa briga constante que eu falei da alma e do espírito? É verdade, nós temos um inimigo que sussurra no nosso ouvido, até em meio aos louvores. Esse inimigo sussurra no nosso ouvido e na nossa mente, e o tempo inteiro que ele fala a nosso respeito é mentira a nosso respeito. São dúvidas que ele coloca no nosso coração. É falar que não adianta, você não vai dar conta. Não adianta, ontem você teve noção e você pediu perdão, mas amanhã você vai errar de novo. Ah, não importa que amanhã é segunda e as misericórdias vão se renovar, mas você vai cair, você vai errar de novo. É o inimigo que está falando isso para você. Não é Deus. Então nós precisamos aprender a responder sim a esse inimigo. E desmentindo toda a falsidade que ele tenta manipular dentro da nossa mente. Falar que nós não somos amados, que nós não somos filhos, que nós somos traidores. Então é desmentir toda a falsidade e nos revestir de quê? Da verdade de Deus sobre nós. Existe uma verdade única sobre mim e sobre você. E talvez a gente está há muito tempo nessa jornada aí, nessa caminhada com Cristo. Nós já nascemos de novo. Nós conhecemos Jesus. Nós já estamos trilhando, caminhando aí nessa nova vida. Mas os nossos comportamentos não são condizentes com essa nova vida. Muitas vezes a gente se deixa levar por aquilo que a gente escuta do inimigo. E a verdade é que muitas vezes nós já salvos, porque o Senhor nos encontrou, mas nós ainda andamos insatisfeitos. Nós ainda andamos em dúvida. Nós ainda andamos chateados por alguma coisa. A gente muitas vezes é muito ganancioso, nada está bom, tudo que você conquista, mas você quer sempre mais, então nada é suficiente. Você não está satisfeito com nada. Muitas vezes nós caminhamos egocêntricos, pensando no nosso próprio eu. Mas o que eu falei lá no início? É abrir mão, é renunciar às nossas vontades. É renunciar tudo aquilo que diz respeito a nós mesmos. E... pega o meu celular, por favor. Ah, tá. Nossa. Tá vendo? Isso acontece, gente, com frequência. Que bom. Igual dentro da bolsa, eu perco também às vezes. Só de vez em quando. O que acontece? A gente, apesar de caminhar muitas vezes, nós já caminhamos, nós já experimentamos da bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos inúmeros casos para contar sobre coisas que o Senhor já fez. Mas muitas vezes a dúvida ainda invade o nosso coração. E a gente se depara com uma coisa hoje, uma dificuldadezinha hoje, um probleminha hoje, e a gente duvida do Senhor. E esses dias eu estava meditando, lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 16, fala assim: sustentou-os, isso aqui está falando quando o Senhor sustentou o povo lá no deserto. Ele já tinha sustentado, ele já tinha feito muita coisa por eles, eles estavam à beira da terra prometida. E aqui diz assim: sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda essa riqueza com a minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá a força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Isso foi algo que aconteceu com o povo de Israel. E muitas vezes nós passamos por provações, nós passamos por situações que nós somos humilhados, sim.
E o Senhor nos permite viver isso? Sim. Às vezes é fruto, é consequência de alguma coisa que você fez. E aí não coloca a culpa em Jesus, não. E não coloca a culpa em Satanás também, porque não é culpa dele. É consequência de algo que você fez. Mas existem coisas que nós vivemos nas nossas vidas que elas são resultados das nossas consequências. E existem situações que Jesus nos permite viver para quê? Para a gente entender que nada acontece pela força do nosso braço. Todo o tempo Ele nos sustenta. Tudo aquilo que nós conseguimos fazer certo, tudo aquilo que nós fazemos de acordo com a vontade dEle, é Ele que nos direciona no caminho. É Ele que nos conduz. A Bíblia diz que Ele cuida das nossas veredas, né? Ele endireita os nossos passos. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós conquistamos, a família que nós temos, o casamento que nós temos, o trabalho que nós temos, tudo que nós conseguimos construir, não é da força do nosso braço, é o Senhor que permite. Então, muitas vezes, Ele permite situações que vão nos humilhar e você pensa, pô, Jesus, está fazendo isso comigo de novo? E Ele vira para você e fala, estou fazendo só para você saber que eu sou Deus. E que tudo que você estava vivendo e que eu tirei, não é fruto do seu esforço, fui eu que te dei. Amém? Então eu convido você a fazer uma análise na sua vida. Se você está insatisfeito, se você está amargo com alguma coisa que está acontecendo aí na sua vida, o que você tem pensado? Como que você tem encarado isso? Como que você tem reagido nessa circunstância? E aí lá em Romanos, no capítulo 2, no versículo 12, fala assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É da sua mente, não é da mente do outro. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós somos transformados, em primeiro lugar, a nossa mente precisa mudar. E, consequentemente, a nossa vida muda. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, tudo muda. Tudo muda. Você consegue sim viver o reino de Deus, a paz, você consegue viver sim a justiça nos relacionamentos e você consegue viver sim a alegria em meio aos processos, seja quais processos são, você tem o seu e eu tenho o meu, cada um tem o seu processo, gente. Nós precisamos acreditar definitivamente naquilo que a Bíblia diz sobre nós. Cala a boca de Satanás que está murmurando aí no seu ouvido e está falando bobagens a seu respeito. Acredita. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Nós precisamos pensar como Deus pensa. Aí você pensa assim, não, eu sou grossa mesmo, eu sou sanguínea, eu falo a verdade, eu não meço as palavras para falar, eu não tenho filtro. O que eu tenho que falar, eu falo. Deixa eu te falar. Você pode ser sanguínea, você pode ser melancólica, você pode ser o que for. Agora, na nova vida, o temperamento que você precisa ter é o de Cristo. Então, não tem justificativa para falar que, eu sou não sei o quê, não sei o quê. Não. Qual é o temperamento de Cristo que está faltando em você? Porque quando eu tenho a mente de Cristo, eu penso nas coisas do alto. Então, sabe esses probleminha aqui, terrenos? Esse probleminha aqui,
É igual quando você olha para o problema do outro, né? Gente, a pessoa senta comigo, conta aquela história triste. Eu falo, nossa, mas é tão fácil de resolver. Pega isso aqui, põe aqui, faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas quando eu olho para o meu problema, o meu é maior do que todos. Gente, o meu marido, os meus filhos, a minha vida. Por quê? Porque quando você está olhando para o problema do outro, você não está lá enfiado na casa do outro. O problema é do outro. Então, você só escuta, ora. Se couber um aconselhamento, você aconselha, mas é do outro. Agora, o que a gente precisa? Começar a olhar para os nossos problemas do alto. Com a visão de Cristo. Aqui fala que Ele nos vê. Cristo não nos vê como nós somos hoje, como nós somos falhos. Cristo nos vê como nós seremos um dia, perfeitos. É essa visão que Ele tem a nosso respeito. Então, quando eu tenho a mente de Cristo, eu vou pensar nas coisas do alto, eu vou pensar como Cristo pensa. Eu vou enxergar tudo e todos como Cristo enxerga. E isso vai me trazer muito menos problema, muito menos dor de cabeça. Vai ser muito mais fácil encontrar essa justiça de Deus nos meus relacionamentos. Porque ao invés de eu ficar olhando para as falhas do outro, eu consigo enxergar o quanto ainda me falta de Jesus, o quanto eu preciso me esforçar, sacrificar, esmurrar o meu próprio corpo para eu ter o caráter de Cristo. Para eu conseguir resplandecer, responder como Ele responde, agir como Ele age. Ser muitas vezes humilhado, ser muitas vezes constrangido, ser muitas vezes desonrado. E no discorrer do capítulo 12 de Romanos, ele ainda fala mais. Ele fala que nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. E esses dons, eles servem para quê? São dons que o Senhor deu para mim, são dons que o Senhor deu para vocês. Esses dons servem para a edificação do corpo. Então, quando eu tenho a mente de Cristo, eu consigo reconhecer os dons que Deus me deu. Eu consigo reconhecer os dons que Deus te deu. E eu consigo valorizar os dons que Deus deu para a Roberta. E eu consigo entender que o que ela tem, eu não tenho. Ela cozinha como eu não cozinho. Mas eu sei lavar louça, e eu gosto. E nem todo mundo gosta de lavar louça. Então, quando a gente entende que um completa o outro, ao invés da gente criticar o outro, nós conseguimos entender o quanto o outro carrega e aquilo que o outro carrega, nós precisamos. Então, ao invés de criticar, meu Deus, mas meu marido é muito moroso, eu consigo reconhecer que essa paciência, que essa morosidade que ele tem, eu preciso de um pouco na minha vida, para eu ser mais paciente, porque lá, né, na Nova Vida, estava falando paciência, né? Mansidão. E aí você consegue ter justiça nos relacionamentos, porque você não olha mais para as falhas, você não olha mais para os problemas que o seu filho te dá, mas você consegue reconhecer que você precisa dele, para quê? Para ser mais aperfeiçoado. Então, existem coisas que nós vivemos dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, dentro da igreja até, que isso serve para nos lapidar, para nos fazer mais parecidos com Jesus. Então, essa é a importância do corpo. Eu preciso de você aqui, por isso nós estamos congregando na mesma igreja, amém? Eu preciso das suas imperfeições.
E vocês precisam das minhas imperfeições e das minhas limitações. E juntos, nós formamos o corpo de Cristo. Mas nós precisamos sempre buscar esse aperfeiçoamento. Aprender a falar como Deus fala. Aprender a ver como Deus vê. Em Efésios 4:22 está falando assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para serem semelhantes a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Nós precisamos, mais uma vez aqui está falando, nós precisamos nos despir do velho homem e sermos revestidos dessa nova natureza. Eu preciso mudar, transicionar os meus pensamentos. Nós precisamos ser recriados em Jesus. Se tudo que vem na nossa mente são pensamentos ruins, a nosso respeito e provavelmente a respeito do outro, porque quando você pensa mal de você, imagina o que você não pensa do outro. Mas nós precisamos renovar os nossos pensamentos. Através de quê? Da renovação da mente. Nós precisamos viver a plenitude da esperança. Esperança fala de algo que não aconteceu ainda. É uma antecipação, um sentimento de antecipação de que algo bom vai acontecer. Não aconteceu ainda. Mas você sabe que é algo bom que vai acontecer. Nós precisamos estar determinados a viver essa vida nova que Jesus nos propõe a viver. E em Filipenses 4:6, são versículos que, meu Deus, como que eu tenho buscado assim, eu até falei, gente, eu preguei em todos os lugares lá da minha casa, porque até que eu viva a plenitude desses dois versículos, deixa pregado lá, de laranja, tá barango, tá feio, mas eu quero viver. E eu estou buscando isso. E o que fala nesse versículo? A gente não precisa, porque muitas vezes o que causou dúvida lá para o pessoal que estava à beira de entrar na terra prometida? O que muitas vezes causa essa inconstância em nós? Por que muitas vezes nós não estamos todos os dias estáveis emocionalmente vivendo a nova vida que Jesus nos propõe? Por medo, insegurança e dúvida. Nós ainda duvidamos muito do Senhor. E em Filipenses 4:6, lá está falando assim. Espera aí que eu vou abrir na mesma que está aqui. Lá está falando assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de oração, súplica e ação de graça, apresentem todos os seus pedidos a Deus. Todos os seus pedidos. Gente, Deus é o nosso Abba Pai. Então, assim como uma criança vira para o pai dela e fala: pai, eu só quero um Kinder Ovo. Você pode pedir para Jesus só um Kinder Ovo. Mas você pode pedir para Jesus a cura. Você pode pedir para Jesus um carro novo. Você pode pedir para Jesus um emprego melhor. Você pode pedir para Jesus a cura de um câncer.
Ele é o nosso Abba Pai. E Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. A esperança, essa esperança, que é um sentimento de que algo bom vai acontecer, ela precisa estar guardada na nossa mente e no nosso coração. Confiar em Deus é a única maneira que nós temos de não preocupar. Como que a gente deixa de preocupar? Confiando em Deus. Não adianta. Porque as aflições, elas já são garantidas. Vamos ter. Então, tem dia que ela chega na sua casa, tem dia que ela chega na minha, tem dia que ela chega na minha e na sua. Ela vai ter. Mas nós podemos trocar preocupação por confiança em Deus. Apresentar a Ele todas as nossas necessidades. Apresentar aos pés dEle tudo aquilo que nós precisamos. Quando eu digo tudo, é tudo. E a Bíblia diz, com oração. Gente, não precisa entonação, não precisa. É do jeito que você gosta de orar com Deus. É você falando com Ele. Deixa Ele conhecer as suas necessidades. Suplica. Vai ter dia que você vai estar mais desesperado. Então, em vez de você ir para o Mariquita e gastar dinheiro lá, vai suplicar nos pés de Jesus. Com lágrima, com ranho. Chora com Ele. Economiza ainda. E com ação de graça. Ação de graça é você já ser grato como se Deus já tivesse feito. Ação de graça é celebrar aquilo que Deus ainda não fez, mas que pela fé você tem certeza que Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque nós não somos suficientes para resolver nossos problemas. Não adianta. Definitivamente, nós não somos. Então, nós precisamos, sim, lançar tudo aquilo que nós precisamos. Todos os nossos cuidados, todas as nossas carências, todas as nossas fragilidades em Deus. E mesmo que você não saiba o que fazer em alguma situação, se você precisa tomar uma decisão e vai chegar um ponto, vai chegar um dia que você não sabe o que fazer, ora, suplica. Já agradece Ele com ação de graça, porque na hora de você tomar a decisão, na hora de você fazer aquilo que você precisa fazer, Ele vai estar lá e Ele vai falar com você o que você precisa fazer, o que é melhor para você. Amém? E aí no versículo 7, o que fala? Então, depois que você foi lá, não ficou mais preocupado, você levou todas as suas necessidades para Deus, você orou, você suplicou, já está ali o chão todo molhado de ranho, de lágrima, de tudo. Você está com o coração agradecido, porque pela fé você crê que Ele já fez. Aí sim. Aí no versículo 7 fala que depois de tudo isso, a paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Gente, a paz que excede o entendimento, ela não depende de uma ligação e que vai acontecer algo e que vai falar, tá tudo bem. A paz que excede todo o entendimento não depende da cura ter vindo. A paz que excede todo o entendimento não depende da quimioterapia, de não precisar nem de quimioterapia. A paz que excede todo o entendimento não depende do seu marido começar a passar a sua roupa antes de você vir para o culto. Não. A paz que excede todo o entendimento fala de algo que as circunstâncias de fora, as circunstâncias externas, nada mudou. Mas você sente, você experimenta de uma paz
sim, que excede aquilo que você queria. Excede aquilo que, quando vai ficar bom, quando o milagre vier. E a nossa mente e o nosso coração vai estar guardado em Cristo Jesus, amém? Se coloque de pé. Essa paz que a gente tanto fala aqui, essa justiça nos relacionamentos e essa alegria na jornada, isso não é algo hipotético. Isso não é algo que é impossível de viver, não. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia é possível a gente viver. E é a nova vida que Jesus nos propõe a viver. Então, em meio a todas as dificuldades, eu falo que o versículo que você mais escuta aqui na igreja é a verdade de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos considerar como motivo de grande alegria todas as vezes que a gente passar por qualquer provação. Elas são necessárias. Para quê? Para gerar em nós perseverança, para que o nosso caráter seja aprovado por alguém do lado, não pelo seu chefe, não pelo seu marido, não, por Ele. Nós precisamos disso. Agora, é possível sim viver o reino dos céus aqui na terra. Essa é uma verdade para mim e para você. Isso não é algo que não consigo viver. Não adianta, o pastor fala todo domingo, mas deve acontecer lá na casa dele. Gente, isso é real e precisa ser real nas nossas vidas. Nós precisamos viver essa paz que excede todo entendimento. Feche seus olhos, vamos orar. O que a gente precisa fazer? Entregar para Jesus todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, tudo aquilo que nos impede, muitas vezes, de acreditar e de confiar no Senhor. Pai, nós estamos aqui porque o Senhor nos atraiu, Pai. Se não fosse o Senhor, se não fosse a sua graça sobre as nossas vidas, nós não estaríamos aqui. E obrigada, Jesus, porque as suas misericórdias sempre nos encontram, Pai. Jesus, muito obrigada, Jesus, de trazer essa palavra, Jesus, que nos atraiu e que vem nos corrigindo, Jesus, mas vem mais uma vez nos dando a chance, Pai, de sairmos daqui melhores, de sermos transformados, Pai, de sermos renovados na mente, Jesus, nas nossas atitudes, nas nossas respostas, nos nossos comportamentos, Pai. Nós não estamos conformados com o nosso modo atual de viver, Pai. Jesus, nós queremos sim que o Evangelho seja conhecido através das nossas ações, através das nossas respostas, através dos nossos hábitos. E isso primeiro dentro das nossas casas, Pai. Jesus, que a justiça nos relacionamentos seja presente dentro de cada casa aqui, Pai. Jesus, nós não queremos só falar, mas nós queremos viver o reino dos céus dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos, Pai. Na vida terrena que o Senhor deu para cada um de nós aqui, Pai. Mas que o Senhor nos revista, Pai, com essa nova natureza, Pai, e nos faça olhar como o Senhor olha, enxergar como o Senhor enxerga, Pai. Jesus, que em todos os lugares, Pai, nós consigamos ter o seu olhar. Jesus, que a sua mansidão seja vista nas nossas vidas, Pai. Jesus, nós queremos agir com paciência em meio às tribulações, Pai, em meio às dificuldades, Pai. Nós queremos sim, Jesus, ter confiança no Senhor em todas as circunstâncias, Pai. E que essa busca pela nova natureza, por essa nova vida, Pai, seja real e constante nas nossas vidas todos os dias, Pai. Obrigada, Jesus, porque o seu amor sempre nos alcança, Pai.